falar agora sobre processo criativo. Falar um pouquinho só porque é um assunto muito vasto. E a grande verdade é que cada artista possui o seu processo de criação. Criar é formar, é dar forma, é dar uma nova forma a algo. Quando a gente vê uma pintura ou uma escultura, um objeto de arte materializado ali na nossa frente, ele já percorreu uma longa estrada, um longo caminho até chegar ali. O ato criativo faz associações o tempo todo e é através do trabalho que o ser humano elabora seu potencial. Para criar, o artista estabelece algumas etapas que podem ser a imaginação, a materialidade, a elaboração, as possibilidades e o produto artístico, que é a etapa final que ele chega ao resultado com o seu trabalho. As etapas permitem um processo criativo mais consciente e apurado. Faz parte do trabalho do artista revelar, chamar a atenção para a ideia, a forma e a relação entre os seres e o mundo. Sobre o trabalho do artista, a escritora Anne Coquelin nos faz um destaque importante em seu livro A Invenção da Paisagem. Ela nos diz que o trabalho do artista é como uma lupa, que nos permite enxergar de modo ampliado os efeitos da retórica das imagens. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo da pintura em aquarela e para isso eu selecionei o poema, que é o poema Visão, e eu selecionei essa ilustração aqui. Então eu vou passar essa imagem para o papel e vou mostrar para vocês o passo a passo do processo da pintura, a prática em si. O ideal é que você coloque a imagem perto o suficiente para que consigas observar todos os detalhes do que vai construir. Bom, primeira coisa a observar é que nós temos um espaço vazio e vamos preencher esse espaço com uma imagem. E aí você me pergunta, mas então, Suzana, eu preciso saber desenhar? Olha, o desenho é algo que você pode sim aprender e que você pode, ainda não sabendo nada sobre desenho, fazer alguns esquemas que podem te ajudar a construir uma imagem. Tá? Para isso é necessário treino. Como o objetivo deste vídeo não é ensinar passo a passo o desenho, é apenas mostrar o processo do artista, nós não vamos nos deter nesse assunto. Mas eu só quero deixar a dica. Você sim pode aprender a desenhar e existem esquemas de construção de imagem que facilitam o teu aprendizado. Bom, então o que eu vou fazer aqui? No passo a passo. Então eu tenho um lápis, tá? Eu escolhi o lápis, não sei se dá pra ver direitinho aí, o lápis 2B, tá? Que é um lápis de uma mina macia, para não marcar muito o papel. Então eu vou começar com o seguinte esquema. Eu faço uma circunferência na parte de cima, né? Puxo, eu não sei se vocês vão conseguir olhar daí, mas eu vou reforçar aqui o desenho, tá? Como se fosse um esqueleto. Vejam que eu construo uma moça de costas, né? E eu posso esquematizar o seguinte: o dorso dela eu posso fazer numa linha vertical, que vai ser a minha linha de apoio depois que eu fiz a circunferência. Traço uma linha inclinada para a esquerda, que é a linha do ombro, tá? E em cima desse meu esquema de linhas aqui, eu construo a minha imagem. Eu reforcei aqui a linha para que vocês percebam mais ou menos como ficará.
Quando for fazer, na verdade não é interessante que deixe a linha muito forte, porque aí depois pode ficar marcado o papel e tem artista que não gosta, as pessoas às vezes não gostam que fique essa marca do lápis. Eu particularmente acho interessante. Então, muito bem. A partir daqui eu vou começar a construir a minha imagem. Bom, feito o esquema das linhas que vão me orientar, tá? No desenho que ficará por último, em cima desse esquema de linhas e formas simples, eu vou construir a imagem que eu desejo. No caso, a moça, tá? Vocês podem me perguntar, mas Suzana, essas linhas, guias, elas ficarão no papel? Não. Vou dar um exemplo agora mesmo. Olha, eu já fiz aqui a circunferência, que é o chapéu, que é uma linha curva, né? Que ultrapassa a minha linha do esquema, que é a linha da cabeça. O que é que eu vou fazer a partir daqui? Com uma borracha qualquer, uma borracha de preferência macia, você vai desmanchar a linha que você não mais precisará, porque é a linha esquema, é a linha guia, tá? É o que a gente chama de esboço primeiro. Então, se você não precisa mais dele, você pode apagar. Por isso que a recomendação é a utilização de um lápis que seja um lápis bem macio. Gente, esse pincel não é para isso aqui não, tá? Mas é como eu não quero correr o risco de borrar o papel com a grafite, então eu faço assim, tá? Mas existem outras maneiras de tirar as pontinhas de borracha. Durante o processo do desenho, muitas e muitas vezes será necessário apagar para fazer pequenas correções. E não há nenhum problema nisso, tá? Porque algumas pessoas, mas eu vou fazer um esboço, eu vou fazer um desenho para pintura, então eu não posso borrar. De forma alguma. Você deve borrar. Sabe por quê? É a partir do erro que a gente vai construindo a linha e o traçado que você quer que fique no final. Então, pode sim errar, que não tem problema nenhum. Bom, fiz o chapéu. Agora, eu percebo que logo após o chapéu, eu tenho o cabelo, tá? Então, eu não vou fazer fio por fio de imediato. Eu vou pegar a forma desse cabelo, a ideia de forma que ele me proporciona. Então, eu sigo aqui, ó, contorno daquela circunferência primeira que eu fiz. Eu faço uma outra circunferência aqui embaixo, tá? Como se fosse um círculo, porque vai me ajudar. E puxo aqui, logo após o finalzinho dessa linha aqui, tá? Que segue a circunferência, eu vou trazer para baixo como se fosse uma gota, ó, viu? Como se fosse uma gota. E uma outra mais fininha, certo? Então, eu tenho essa forma. E essas linhas de dentro que eu não preciso mais, eu apago. Mas eu vou deixar para apagar por último. Bom, olha só. Eu fiz essa linha, né? A forma do cabelo. E eu percebo que aqui existe uma linha, que é a linha do queixo da minha personagem do poema Visão. Então, eu puxo a linha, que é a linha do pescoço. E já vou começar também aqui a parte do casaco, que é uma linha um pouquinho maior. Eu fiz uma linha, né? E essa linha, ela vai me orientar quanto ao centro principal, que é o eixo da imagem. Então, eu tenho aqui uma pessoa de costas e eu quero fazer as costas dessa pessoa. Então, eu tracei aqui, ó, uma linha e vou tentar fazer mais ou menos equilibrado o meio dela. Olha só, né? Nós temos mais ou menos a mesma distância, tá? Como ela tá um pouco inclinada, naturalmente o lado de cá, que é o lado esquerdo, ele vai ficar um pouquinho maior.
mais largo no caso, né? Então, eu não quero, é um desenho que não tem tantos detalhes, ele é um desenho mais de para chamar mesmo a atenção para o tema do poema, então eu não fiz com muitos detalhes. Bom, essa linha central eu não preciso mais dela, então eu vou apagá-la. Ela agora não é mais necessária, e nem a linha dos ombros. Alguém pode perguntar sobre: Suzana, como eu faço para conseguir fazer, ou como eu faço para que a cabeça não fique desproporcional ao resto do corpo? Gente, existe um estudo de cânone, tá? Nesse estudo, você entende, você compreende como que se dá esse esquema de proporção, a gente chama de proporção, que pode ser, se você for fazer um ser humano completo, em média, a pessoa é a sua altura em cabeças de aproximadamente 7,5 a 9 cabeças, tá? Então, isso é só uma sugestão para quem quiser aprimorar ou aprender desenho. Então, geralmente se faz isso, ó. Se mede aqui, qual a altura da cabeça da minha personagem? Ela tem mais ou menos essa altura aqui, é isso. Se eu quisesse fazer ela de corpo inteiro, eu colocaria, então, uma, né? Aí eu marcaria mais outra, né? E outra, 3, até dar a proporção exata, que seria mais ou menos uma medida que sai do vídeo, eu não consigo mostrar, que seria a altura proporcional do esquema do desenho de uma figura humana, tá? É só procurar estudo do cânone que vocês vão encontrar em desenho como se faz e onde foi criado e por quem. Eu fiz aqui como um cinto ou uma faixa para minha personagem e coloquei aqui 2 botões. E agora, tá? Tá parecido? Bom, vamos lá. Então, voltamos ao cabelo, né? Por que eu voltei o cabelo agora? Pra, né, a gente ter uma ideia da figura mais ou menos no seu todo. A figura principal está aqui e eu não vou colocar nada, nenhum tipo de paisagem, porque eu tô chamando a atenção para o poema. Nesse sentido, eu coloco uma imagem apenas e o poema ficará ao lado e explicará ou completará o sentido do que se quer, que é chamar a imagem para o poema. A imagem te direciona para o poema. Por isso que eu faço ela nessa direção do poema. Para onde a escrita, para onde a representação do símbolo que é a mensagem que é escrita, para onde que ele está direcionado. Bom, vamos aqui a esse detalhe do cabelo, que é o que está faltando por enquanto aqui para esse esquema. Bom, eu fiquei com uma imagem aqui um pouco, vamos dizer assim, o resto do desenho da circunferência da cabeça. Então, eu apago isso porque eu não preciso. Eu vou deixar a circunferência do cabelo, que eu desenhei anteriormente, sem nenhum traço, sem nenhuma linha de desenho. Feito isso, eu percebo que aqui, deixa eu aproximar para que vocês consigam olhar. Olha, o cabelo ele tem um nó aqui. Então, eu tenho uma circunferência grande da cabeça, não é? Com o chapéu junto. Eu tenho a circunferência que eu fiz do cabelo com o nó, com o penteado. Mas se a gente observar, eu poderia fazer 2 circunferências. Eu poderia fazer a maior e dentro da maior, uma menor. Aqui está a minha circunferência maior e eu vou fazer uma menor aqui, como se fosse uma meia circunferência. Eu percebo que aqui é menorzinho, então eu vou tirar aqui o excesso. E aqui eu tenho uma ponta de cabelo e outra ponta de cabelo.
E mais um pouquinho aqui. O desenho tá pronto. A partir daqui eu vou tirar, apagar com a borracha todo o excesso de linha, de esquema que eu fiz para conseguir construir a minha imagem. Eu tenho que deixar a minha folha sem nenhum tipo de mancha que vai ser indesejado. A gente volta já já para fazer a finalização do desenho com ele já pronto, né? Para pintar. Aqui o material que eu utilizei para realizar a pintura da aquarela. Eu poderia ter utilizado apenas 2 pincéis, eles poderiam responder às minhas necessidades, tá? Mas eu acabei utilizando 4 pincéis, tá? 2 mais grossos, um deles o amarradinho, que absorve bastante água e é ideal para uma área de maior extensão, tá bom? E utilizei 2 outros menores para acabamento, um número 2 e um número 6. Todos os pincéis utilizados, eles são os pincéis redondos, tá? Foi uma opção, eles me respondem melhor ao que eu estava precisando. E utilizei 4 cores, sendo azul fitalo, amarelo de cádmio, rose permanente e terra de siena tostada. Eu possuía 4 cores, só que eu tinha uma outra necessidade. Eu precisava de um tom violeta. E eu não possuía. Então, fui fazer o quê? Um estudo cromático para entender como as cores se relacionam, para então perceber que elas são miscíveis entre si e pode, a partir da mistura de 2 ou de 3 ou de 4, me fornecer tantas outras cores. Então, para conseguir o tom violeta que tanto eu precisava, eu misturei o azul fitalo com o permanente rose. Para conseguir o laranja, eu misturei o amarelo de cádmio com o permanente rose. E para obter um tom neutro, que foi exatamente o tom que eu usei para fazer os sombreados na minha aquarela, eu misturei o violeta, que eu já havia conseguido com a mistura do azul fitalo e o permanente rose. Eu misturei o violeta com o terra de siena tostado. Então, eu consegui um tom mais escuro, levemente esverdeado, para finalizar o meu trabalho com algum sombreamento. Então, esse estudo cromático, ele me forneceu uma variedade de cores e que assim eu pude formar a minha paleta. Então, dentro dessas cores aqui, eu desenvolvi o meu trabalho. Então, esse estudo de cores, ele é necessário para que o artista tenha uma cor guia, um número de cores que seja a cor padrão daquele trabalho que ele vai realizar. Bom, desenho limpo, né? Eu apaguei todas as linhas guias, as linhas do esboço. Desenho pronto, agora nós vamos partir para a pintura em si. Existe uma variedade de maneiras de pintar, tá? A aquarela, você pode escolher aguar tudo, ou você pode ir por partes, molhando o seu papel. Eu vou começar molhando tudo, tá? Depois eu vou por partes. Mas por que eu vou iniciar, tá? Molhando tudo? Porque eu quero
pintar o fundo do meu papel. Então, nesse sentido, eu vou aguar ele todo, tá? Sem medo, porque o papel ele é preparado para isso. Eu só tiro o excesso de água para que não encharque demais o meu papel, tá? Eu sempre tenho um papel de apoio para as mãos e um papel de apoio para o meu pincel, tá? Então, eu tiro o excesso, sempre eu tiro o excesso de água. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou molhar toda a minha folha. E, a partir daqui, eu vou fazer uma pintura de fundo, tá? Percebam que na minha pintura eu tenho aqui uma cor, tá? Próxima do violeta, tá? Então eu vou procurar esse tom e vou mostrar pra vocês como é que a gente faz. A gente precisa ter cuidado para não encharcar o papel demais. Isso aqui que eu tô fazendo é um efeito visual que eu quero conseguir tirando o excesso de tinta que eu deixei sobre o papel, porque na verdade eu quero que seja um fundo com tons violetas, então não pode ficar muito forte. Esperei um tempo até a secagem completa do meu papel e agora eu vou novamente trabalhar em cima dele porque ele já está seco, então eu posso umedecer novamente. Percebam que eu isolei esta ilustração que estava aqui embaixo porque ela está interferindo no que eu preciso fazer. O ideal era que eu tivesse um suporte e que essa minha imagem pudesse ficar mais visível. Existe no mercado suportes que você coloca para ler, fazer leituras, para fazer desenho de observação. No caso, eu improvisei com uma folhinha de papel toalha, tá? Mas tem outros métodos para isso. Foi a maneira que eu achei no momento. Bom, então vamos lá. Eu vou iniciar agora o processo de aquarelar a minha imagem. Gente, por onde começar é uma escolha do artista. É você que vai determinar por onde você começa. Eu vou começar pelo cabelo. Eu escolhi um pincel tamanho número 6, redondo. É um pincel que eu gosto muito de usar. E ele me possibilita, eu não sei se vocês conseguem ver, ele me possibilita uma resposta muito boa de várias maneiras diferentes. Então eu gosto muito de trabalhar com ele.
Olha lá, eu umedeço meu papel na região onde eu quero pintar, tá? E então eu vou buscar a coloração para fazer esse cabelo. Percebam que o cabelo aqui, ele tem tons, né? Ele tem uma coloração marrom com uma certa luminosidade aqui nessa região, tá? Do finalzinho da ponta do cabelo que tá enrolado. Então, a primeira coisa que a gente faz, vamos escolher aqui uma cor. Olha só, aqui tem uma cor fantástica, que vai me ajudar muito. Não é necessário colocar uma cor muito intensa na primeira camada. Você vai aos poucos, você coloca uma camada mais clara e à medida que ela vai secando, você vai colocando camadas mais escuras. Isso te garante uma das características mais marcantes da aquarela, que é exatamente o contraste de luz e sombra. Tem que ter cuidado para não carregar o pincel com tinta demais, porque apesar da aquarela possuir como característica marcante os efeitos de manchas, às vezes você pode não querer que essa mancha apareça em determinada ocasião, e se você molha demais o papel, você acaba manchando onde não queria. E isso às vezes não te dá um bom resultado. Porque aquarelar é provocar mancha, mas também tem que ser uma mancha que você queira que ela apareça. Eu vou fazer um pouquinho mais da cor violeta. Como eu não tenho violeta, eu tô misturando azul com magenta. Olhei sem querer aqui o papel, isso pode acontecer. Então, é uma das razões pelas quais você tem que ter sempre um papel toalha à mão. Eu vou selecionar um outro pincel para jogar água aqui no meu godê. Porque quando eu vou pintar uma área maior, a gente tem que ter mais tinta. Então, quando você for produzir, fazer uma cor como essa que eu vou fazer agora, que é a cor violeta, então eu tento produzir bastante tinta. Já tinha um pouquinho de azul aqui no godê, por isso que ele já foi ficando assim com essa coloração lilás, tá? Pega um pouquinho de azul, já fica, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu aproximar um pouquinho o godê da câmera para vocês perceberem. Eu misturei o magenta com o azul. O casaco da minha personagem, ele é um casaco lilás, na verdade, violeta. Mas lilás e violeta são cores... Aqui ele tá bem intenso, né? Então, se eu quero que o pigmento fique mais esmaecido, mais suave, eu vou adicionar água. Se eu quero um pigmento mais vibrante, eu uso ele com pouca água. Lembrando sempre que aquarelar é pintar
diluindo o pigmento na água. Quanto mais água, mais transparência e mais possibilidades eu consigo com a cor. Menos água, a cor fica mais intensa. Outra coisa bacana também de adicionar água é que você pode ter mais fluidez no teu traço. A água conduz muito bem o pigmento da aquarela. Aqui vou misturar um pouquinho de azul nessa pontinha aqui, que eu quero um efeito de um acinzentamento, né? Vai conseguir, na verdade, um tom verde, mas não é isso que eu quero. Então, eu vou lá, limpo o pincel e vou resgatar o magenta. Com cuidado e vou adicionando aos pouquinhos. Pronto, consegui aqui a cor que eu queria. Eu saí de um esverdeado para exatamente a cor que eu quero. Um marrom mais fechado, cozinha mais escuro. Então, gente, finalizei aqui a imagem e é isso aqui. O processo de pintura em aquarela leva em consideração as manchas, o uso da água sobre um suporte de papel adequado para esse tipo de pintura.
É preciso ver e enxergar a visão de olhos abertos. A inteligência fugaz, turva, opaca, incapaz de olhar a mente atenta. Sentidos conectados à realidade que surpreende a alma da visão que vê. Poesia Visão, da escritora Fátima Travassos. Compartilhei aqui parte do processo criativo. Vimos os materiais, o desenho, a pintura, a poesia e algumas reflexões sobre o trabalho do artista. Por falar em trabalho, a profissão do artista teve a sua regulamentação com a Lei 6.533, de 24 de maio de 1978. Lá está escrito: artista, profissão que cria, interpreta ou executa obra de caráter cultural. E eu encerro por aqui fazendo a leitura do livro Criatividade, de Feigal Ostrauer, que diz o seguinte: criar é tão difícil ou tão fácil como viver, e é, do mesmo modo, necessário. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!